Eu nunca sei fazer uma introdução desse negócio. E aí, meu povo? Mais um vídeo aqui para vocês no canal. E hoje nós vamos voltar aos nossos casos de lesões no esporte e falar sobre um pouco de como aconteceu, por que aconteceu. Então vamos hoje para mais um caso muito famoso que aconteceu mais anos atrás. Em dezembro de 2013, os olhos de todo mundo que gostava de MMA, de UFC, estavam voltados para a luta entre Anderson Silva e Chris Weidman. Por quê? Porque era uma luta de revanche do Anderson Silva, porque ele tinha perdido o cinturão justamente para o Chris Weidman. E ele queria recuperar, treinou bastante durante o ano inteiro para voltar e ter essa revanche. A luta começou, o Chris Weidman se defendia muito dos chutes do Anderson, mas o primeiro round foi quase todo no chão. E houve alguns golpes também, mas os comentaristas falavam que aquele round tinha sido melhor para o americano. Então foi para o segundo round. No segundo round já foi mais em pé, eles praticamente não foram ao chão. E com apenas 1 minuto e 16 de luta, o Anderson foi tentar acertar um chute com a perna esquerda no Chris Weidman, que defendeu com o joelho. E para o choque de todo mundo que estava assistindo, naquele momento, a perna do Anderson Silva se quebrou, na tíbia e na fíbula, de uma forma até visualmente ruim para você olhar, que gerou muita preocupação, e o Anderson caiu em meio a gritos e dores, e a perplexidade do público era tamanha. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês agora, mas quem não gostar de ver esse tipo de coisa, por favor, pule essa parte, porque é pesada, viu? Ó, agora, ó, quando ele aplica o golpe... Nossa Senhora! Mas é uma imagem fortíssima! A luta foi dada como vencida pelo americano Chris Weidman, que continuou com o cinturão, e a plateia buscava entender o que tinha acontecido. O próprio Anderson também foi levado às pressas para fazer uma cirurgia para reconstituir o osso. Mas o que nos leva a esse vídeo é as perguntas. Como um atleta como o Anderson Silva, que treina frequentemente, teve uma fratura como essa? E será que ele teria como saber que poderia ter essa fratura? Será que ele poderia ter evitado isso? É o que nós vamos ver agora. Para vocês terem uma ideia, a fratura do Anderson Silva não é muito comum no esporte como o MMA. É mais comum haver lesões no rosto e na mão. No caso, pelos socos, que geralmente se direcionam ao rosto do adversário. E o golpe aplicado em questão já é uma marca registrada na época do Anderson Silva, pois ele aplicava esse golpe muitas vezes durante uma luta. E o Chris Weidman sabia disso justamente por conta da luta anterior que eles tiveram. Por esse motivo é que ele ofereceu o joelho dele como proteção para o chute do Anderson Silva, porque esse movimento faz com que a pessoa que recebe e que aplica o golpe sintam dor também. E aqui nós temos que lembrar duas coisas. Primeiro, o treino de um atleta como o Anderson Silva faz para aplicar esse tipo de chute, ele aplica o chute em superfícies duras, madeira bem resistente. E isso várias vezes no treino, fazendo com que o osso sofra microlesões. Mas isso é de forma intencional, porque o osso, quando sofre essas microlesões, ele regenera, fazendo com que aquela parte que foi microfraturada, ela se regenere e se torne mais forte, se torne mais resistente no caso. Eis a segunda coisa. O Anderson Silva já tinha quase 40 anos na época da luta. Se eu não me engano, ele tinha 38 ou 39 anos já. E a partir dos 30 anos, a densidade óssea do ser humano começa a decair. E isso é uma coisa comum de se acontecer, mesmo em atletas de alto nível como era o Anderson Silva na época. Ou seja, ele estava com um treino muito pesado, porque ele queria recuperar o cinturão. Ele fazia esse treino desses chutes frequentemente, sem dar muito tempo para o osso se recuperar.
e ele já estava numa idade em que a densidade óssea dele naturalmente já teria decaído. E existe mais um outro fato, o fato nutricional, que as pessoas negras têm uma deficiência de vitamina D muito comum, e por isso os ossos da pessoa de pele escura são um pouco mais leves, um pouco mais, não frágeis, mas menos resistentes do que o normal, fazendo com que um chute como aquele que ele aplicou em uma região que o Chris Weidman ofereceu, que foi o joelho dele, sendo que o Chris Weidman também era 10 anos mais novo do que ele, fez com que ocorresse essa lesão, essa fratura. Isso era inevitável de acontecer e esse conjunto de fatores fez com que isso acontecesse naquele momento. Aí vem a outra pergunta: teria como ele evitar? Teria como ele saber disso tudo antes disso acontecer? Bom, teria sim. Porém, o Anderson Silva teria que fazer um exame chamado densitometria óssea, que é um exame indicado apenas para idosos que têm osteoporose. Não somente, não é? Mas qualquer pessoa pode fazer. E ele não teria pensado de fazer esse exame, nem a equipe médica dele teria pensado em fazer esse exame por conta de que ele não tinha indicação totalmente. Por meio desse exame, ele poderia saber que a densidade óssea dele estava baixa. Ele poderia saber, por exemplo, que aplicar chutes como aquele no treino, sem dar um devido descanso para a perna dele, seria pouco indicado. Bem, é isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou do conteúdo do canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, por favor, e compartilha o máximo de pessoas que você puder. E até mais, fiquem com Deus.